Bom, quem não acompanhou a série, a gente está fazendo uma série que se chama Credo dos Apóstolos, aqui na Amplitude, e nós estamos falando da parte 5 hoje, ok? Hoje nós vamos ler um capítulo inteiro de Isaías, mas vamos passear bastante pela palavra do Senhor. Quantos têm aprendido alguma coisa nesse último mês com a nossa série? Legal. Uma pessoa. Então é bom que essa uma pessoa tenha aprendido, mas eu sei que todos nós temos aprendido, né? Meditando nesse credo dos apóstolos. As mensagens anteriores você pode ver também nos nossos canais aí do YouTube, de podcast que temos na internet, certo? Vamos ler o credo juntos? Bom, aqui é então a parte 5, o credo dos apóstolos. Só lembrando, né, que por que a gente estuda o credo dos apóstolos? Alguma ideia? Talvez um professor da igreja antiga pode nos ajudar, né? Já ouviu o Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, certa vez, disse: na formação cristã, três coisas são importantes. Três coisas são importantes na formação de um cristão. A primeira, o que nós devemos crer, saber o que eu creio, em quem eu creio, o que eu creio, né? Tem gente que vai na igreja e nem sabe o que está acontecendo lá, né? Eu vim aqui, falaram para vir aqui que eu ia ser abençoado. Eu vim, né? Mas não sei o que esse pastor está falando, não sei a quem vocês estão adorando, não sei quem é o Deus do cristianismo, mas eu vim, né? Eu vou sair daqui abençoado. Tem gente que pensa assim, mas é importante. Tommaso de Aquino, né? Italiano, Tomás de Aquino dizia: na formação cristã precisamos conhecer em que nós cremos. E segundo ponto, ele falava o que nós sentimos na religião, o que a religião produz no meu coração, o que devemos sentir. E o terceiro ponto que ele fala, o que nós devemos fazer. E não se atenha a essa frase é difícil, tá? Do Tomás de Aquino, mas a ênfase é que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Todos reconhecem isso, não é? Temos mais para aprender do nosso Senhor. E é isso que o credo nos revela quem é Deus. Um pouco, né, de uma maneira resumida. Por isso se chama credo, é um resumo. A igreja antiga costumava ler, né, juntos, para eles se lembrarem do Deus em que eles acreditam. Por isso nós encorajamos você a fazer isso se você se sentir à vontade. Vamos ler, diz assim: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Esse é o credo apostólico. Tem um asterisco ali na Santa Igreja Católica, para você não se assustar. A palavra católica aí significa universal, a Igreja do Senhor espalhada pelas nações. Não significa a Igreja Católica Romana, ok? Então, nós somos protestantes, seguimos, né, o que a Reforma Protestante resgatou. Nós somos uma igreja que acredita no credo apostólico porque ele pode ser aplicado em vários contextos, inclusive o protestante, ok? A frase de hoje é: padeceu, acho que é a próxima imagem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. É uma frase relativamente grande, mas vamos fazer de uma maneira resumida. Basicamente o que a gente vê nessa frase. Quando você lê padeceu aí sob o poder de Pôncio Pilatos, você consegue imaginar, talvez você assistiu a Paixão de Cristo, você se lembra Jesus padecendo, significa sofrendo diante de Pôncio Pilatos, diante dos judeus, sendo crucificado, morto, sepultado, descendo ao Hades e ressuscitando ao terceiro dia. O que isso fala a respeito? Essa frase fala a respeito da obra de Cristo na terra. Jesus tinha uma missão. Qual era a missão que Deus Pai falou? Jesus, vai lá na terra e resolve um problema que nós temos. O problema da queda. Jesus então vem à terra para cumprir a sua missão. Ele encarnou, né, como fala João no capítulo 1, o verbo tomou... Como fala? O verbo tomou...
Se fez carne, essa expressão fica mais bonita. O verbo se fez carne. O verbo, então, Jesus, Deus encarnou, como a gente falou algumas semanas atrás. Ele tomou a sua natureza divina e viveu uma vida de sacrifício perfeito a Deus, né? Coisa que eu e você não conseguiríamos fazer. Então, na próxima imagem, a gente vê, uma introdução, a missão de Jesus foi vir à Terra, e agora a igreja tem a continuação dessa missão, que é qual? Aí, nós estamos engajados na obra de Jesus agora, na continuação da obra de Jesus, que seria pregar o que Jesus fez, pregar o Evangelho, ok? Jesus é como se ele passasse para nós o bastão. Ele cumpriu a parte dele perfeitamente. Ele foi campeão, né? Você já assistiu aquela corrida de rodízio? Que fala? Não. Ai, meu Deus. Que passa o bastão, como que chama isso? É rodízio? Eu não lembro. Revezamento, essa é a palavra. Estou por fora aí do atletismo, né? Essa pandemia acabou com a nossa informação esportiva. Mas é revezamento. E no revezamento, Jesus foi em primeiro e agora a igreja recebe o bastão para continuar. E o que é interessante, tem uma figura, uma imagem que um pastor ali da Igreja de Esperança fala. É uma igreja muito saudável também, que a gente escuta alguns podcasts, do pastor Guilherme de Carvalho. Não deve ser confundido com Olavo de Carvalho, tá? É Guilherme de Carvalho. Ele fala que Jesus passou na linha de chegada. E quando ele passa na linha de chegada, ele é o cabeça e nós somos o corpo, certo? Então, quando na corrida a cabeça passa pela linha, ele já é considerado campeão, né? Então, se duas pessoas estão próximas, o Usain Bolt, né? Ele passa primeiro a cabeça dele, significa o quê? A cabeça dele passou na frente do outro, ele venceu a corrida. O nosso cabeça venceu a corrida. Essa é a boa notícia. O nosso cabeça venceu essa maratona, essa corrida que todos nós estamos lutando, que é a vida nessa terra. Ele venceu e agora nós só temos que concluir a nossa parte, é vencer, porque ele já venceu, né? É seguir o cabeça, que é o Senhor, que é Jesus Cristo. A próxima imagem vai mostrar a frase, então, como nós vamos avaliar pontualmente, mais para um entendimento didático, tá? No ponto 1 nós vamos falar, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No 2, desceu ao Hades. No 3, ressuscitou ao terceiro dia. Vamos explicar para que não haja dúvida. A leitura bíblica desse ponto primeiro é Isaías 53. Agora sim, tá? Se você estiver aí, me acompanhe. 12 versículos. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2, Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer,
e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. 12 e último, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aí a palavra de Deus. Que capítulo marcante, que capítulo icônico. Resume a obra de Cristo, dá um panorama de tudo que você lê na Bíblia lá, desde Gênesis até Apocalipse. A palavra de Deus é perfeita. Quantos reconhecem isso? Nós precisamos dessa palavra, Senhor. Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, e nesse capítulo nós temos uma imagem disso. Nós conseguimos imaginar isso. Padecer tem a ver com sofrer. O que é padecer? Padecer é sofrer um mal físico, um mal mental, um mal moral. Ou no dicionário você vai encontrar suportar, suportar um sofrimento, aguentar um sofrimento ou um mal. Jesus padeceu algo que ele não precisaria padecer. Ele padeceu no seu e no meu lugar. Ele resolveu um problema que não era dele, por sua imensa misericórdia, por sua grandiosa graça. Aqui nessa imagem nós vemos um pintor ali, ele se chamava Mihaly Munkacsy, isso não vem ao caso, mas Mihaly, em 1881, pintou esse quadro que mostra Cristo perante Pôncio Pilatos, a ponto de sofrer. Ali ele já estava começando a sofrer aquilo que eu e você deveríamos sofrer por causa dos nossos pecados. Você consegue imaginar Cristo ali sendo injustiçado, Cristo fazendo algo que ele não precisaria, mas que ele fez no nosso lugar? Aí nós vamos separar 3 palavras que nós lemos no versículo 3. No versículo 3 de Isaías 53 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. 3 palavras que eu destaco desse versículo e desse capítulo: desprezo, rejeição e violência. 3 coisas que Cristo fez, que ele suportou no seu e no meu lugar. Ele sofreu então aqui o desprezo. Jesus foi desprezado. Alguém já passou por isso aqui? De se sentir desprezado? Talvez no trabalho, na escola, não sei se você tem essa memória. Talvez na sua própria família, na sua casa. O desprezo nunca é agradável. Vocês sabem disso? Vocês reconhecem isso? Tem um estudo, né, recente da parte de psicologia, feito por 2 professores chamados Vince Felitti e Bob Anda. Não é assim que pronuncia, mas não importa. Eles entrevistaram mais ou menos 17.500 adultos. E nesse estudo eles verificaram quantos deles tinham passado por desprezo na infância, ou desprezo ao longo da vida. E o resultado foi bem interessante. O resultado desse estudo mostrou que 67%, a grande maioria dos entrevistados, desses 17.500, haviam passado por desprezo na infância. Desprezo aqui a gente pode chamar de violência emocional, violência física, violência sexual, coisa que nós vemos no Datena, sabe? Quando você liga o Datena e você vê, você fala, gente, que absurdo, né? Onde acontece isso? Aí você vê que na casa do vizinho, né? Você fala, ai, é verdade, né? O problema está logo aqui do lado. E nesse estudo eles trazem essa reflexão, que o problema, o sofrimento está mais próximo do que nós pensamos. E 67%, convenhamos, muitos de nós passamos por algum tipo de violência ou desprezo durante a infância. Nesse estudo, a segunda reflexão a segunda conclusão, que eles tiraram foi
que quanto mais desprezo na infância, na primeira infância, na adolescência, pior é a qualidade de vida da pessoa. Ou seja, eles observaram que a expectativa de vida diminui, a saúde da pessoa despenca, a pessoa começa a ter comorbidades, doenças, porque passou por privações, desprezo, traumas, vamos dizer traumas na infância, situações traumatizantes. E nosso Deus optou, escolheu sofrer o desprezo no meu e no seu lugar. Ele falou, eu vou passar por isso, mesmo não precisando. Mesmo que o problema não era meu. Isso por amor. Isso nos lembra primeiro que Deus nos ama. Que o amor dele tem a ver com ele mesmo. Ele nos ama pela graça. Né? Assim como fala em Efésios, ele nos salva pela graça. Né? Ele nos salva porque ele é bom. Porque a misericórdia dele é grande. Ele nos escolheu não porque somos bons. Não porque somos bonzinhos. Somos anjinhos. Somos cheirosos. Não é isso. Ele nos escolhe porque ele é bom, ele nos salvou porque ele é grandioso. Esse é o Deus do credo apostólico, esse é o Deus da Bíblia, um Deus misericordioso. Assim como Tim Keller gosta de falar, o que Jesus fez na cruz nos lembra que nós somos mais pecadores do que nós pensávamos, mas também nos lembra que nós somos mais amados do que nós jamais imaginaríamos. Isso é o que Jesus fez. Isso que Jesus fez nos lembra. O que Jesus fez nos lembra dessas coisas. Que nós somos mais pecadores do que nós pensávamos. E que nós somos mais amados do que nós pensávamos. Jesus escolheu esse sofrimento. A gente acabou de ler isso, né? Em Isaías 53, mas você vê nos evangelhos vários escritores, né? Os evangelhos mostram aqueles que foram testemunhas ocular do sofrimento de Jesus. Por exemplo, lá em João 19, vai falar assim, temos uma lei e de acordo com... de acordo com a nossa lei, ele deve morrer. Né, o sumo sacerdote dos judeus falando sobre Jesus. Lá em Mateus 27 ainda fala, os que passavam perto do lugar da crucificação começavam a blasfemar, lançar insultos na direção de Jesus. Os líderes mesmo da religião judaica, que era a religião de Jesus. Jesus era judeu. Quando Jesus estava na terra, ele seguia o judaísmo. Os próprios líderes da religião dele zombavam dele dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Consegue imaginar o desprezo de Jesus? Passando por algo que ele não precisava? Ainda dizia em Mateus 27, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Na cena da crucificação, nós vemos Jesus sendo crucificado com 2 ladrões. Você lembra disso? Aí a gente passou uma imagenzinha que tinha 3 cruzes, né? Os ladrões que eram criminosos estavam sendo crucificados porque a lei da época dizia que quem cometia crimes muito bárbaros, né, crimes de violência, de coisas graves perante a lei, deveria ser crucificado. Foi a pior forma de morte que eles encontraram. Aliás, na história do mundo, essa foi uma das piores formas de morrer que eles conseguiram inventar. E assim o nosso Salvador morreu. Jesus foi insultado pelos ladrões. Aí é uma coisa descabida, né? Porque Jesus sacrificando-se pela humanidade, inclusive, né, sacrificando-se talvez por aqueles ladrões, e os ladrões insultando Jesus, né, tirando um sarro de Jesus. Jesus, né? Ah, você que se falava mestre, tem uma expressão que a gente fala, o sujo falando do mal lavado, mas você consegue imaginar esses ladrões que picaretas, né, falando alguma coisa, e um deles, de repente, cai a ficha, né? Não. Talvez esse aqui é especial. Né? Talvez esse aqui, tudo que ele falava fazia sentido. Talvez aconteceu com ele igual aconteceu com os discípulos de Emaús, que tinham o coração deles aquecidos enquanto ouviam as palavras de Jesus. E esse ladrão da cruz fala, Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. Né? E Jesus responde, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso.
Jesus viu arrependimento nele. Quem mais experimentou desprezo? Quem mais experimentou rejeição nessa vida? Talvez você, as 3 palavras, né? Rejeição. Lembra de uma história bíblica de rejeição? Tem várias, tá? Mas eu vou citar uma, José. Você lembra da história de José? Aquele que foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo? Eles queriam, na verdade, matar José, né? Eles eram bem gente boa, esses irmãos, né? Irmãos como esse não precisa de inimigo, como a gente fala. Em Gênesis 45 mostra a obra que Deus faz na vida de José, e José é um tipo, né, que revela-nos um pouco mais do coração de Jesus. José é rejeitado, assim como Jesus foi rejeitado. José persiste na vontade de Deus, na trilha que Deus tinha programado para ele, assim como Jesus, ele permanece na trilha, né, palavra difícil, que o Pai tinha feito para ele até o fim. José, lá no capítulo 45 de Gênesis, ele fala para os irmãos dele: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha o coração de Jesus em José. Incrível. Jesus, homem, nem tinha passado pela terra, e José já estava refletindo o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Os irmãos preocupados: estamos lascados. José vai colocar a nossa cabeça a prêmio, porque nós vendemos ele, e ele perdeu a vida dele, ficou longe do papai, né? Ficou longe de Jacó a vida inteira, que era um dos preferidos de Jacó. Então, José acalma-os, dizendo: olha, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Conhecendo a história, você vê que José se torna um dos grandes líderes do Egito, e ele ajuda não só a nação dos egípcios, mas ajuda os povos que moravam perto de todo o Egito, num momento de estiagem, de fome na terra toda. Deus usou o mal e converteu em bem na vida de José. Isso aconteceu com Jesus também. Então, quando a gente vê a história de José, de rejeição, a gente tem que lembrar de Jesus. Lá em Atos 4, você vê os discípulos sendo rejeitados também, os discípulos sendo desafiados. Aliás, os discípulos também lembrando os judeus, os líderes judaicos, da seguinte forma, Atos 4, 11: a pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular. Dizendo: esse cara que vocês consideravam só mais um líder revolucionário, né? Lembra os judeus, Gamaliel, lembra esse nome, Gamaliel? Gamaliel, no livro de Atos, é um dos líderes judeus mais sensatos, mais equilibrados, vamos dizer. E ele disse para os outros líderes judeus: olha, vocês estão acusando Jesus, mas se esse cara é de Deus, estou parafraseando aqui, se esse cara é de Deus, as coisas que ele fala vão acontecer. Se ele não for um cara de Deus, se ele for só mais um líder revolucionário, a gente já viu outros 2 felizardos aparecerem e nada aconteceu. Apareceram, fizeram um vucu-vucu, né? Fizeram seguidores ali e depois a coisa se desfez. Mas se esse cara for de Deus, as coisas vão acontecer. E a gente sabe o fim da história, né? E Gamaliel, então, nessa cena, ele está sendo, vamos dizer, surpreso pelos discípulos, pela autoridade com a qual os discípulos falavam sobre Jesus. Eles tinham estado com o mestre. Violência, né? O último ponto terceira parte desse primeiro ponto, vai. Quem já passou por violência, quem já experimentou talvez ser castigado ou num assalto, é uma coisa muito ruim, né? Agora, imagina ser perseguido por nada. Imagina ser perseguido, né? Tem gente que apanha com razão, às vezes na escola, né? Você faz uma maldade, apanha, né? Eu lembro de uma briga que eu me envolvi uma vez, que a gente batia no menino porque ele era insuportável, né? Porque ele, aliás, acho que a gente tinha inveja dele. Eu tinha nem 7 anos de idade. Ele era maior que todo mundo e a gente tinha inveja dele porque ele era grande. Ele ganhava todos os jogos, né? Mas ele também abusava. Mas então ação gera reação, né? Mas no caso de Jesus não houve isso. Jesus não mereceu ser violentado. E mesmo assim ele foi. E ele deixou um modelo. Porque os discípulos toparam
serem perseguidos? Por que os discípulos aceitaram não, mas por que os discípulos desafiaram as autoridades mesmo correndo o risco de apanharem? Mesmo correndo o risco de morrer? Porque eles sabiam da verdade. Porque eles sabiam que o que Jesus falou era verdadeiro. Eles viram Jesus ressuscitado. Quando você tem um encontro com Cristo, você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode fingir que você andou com Jesus só. Não, eu não andei com Jesus. Foi um líder que passou aqui pela terra qualquer, é só mais um bom mestre. Jesus não é só um bom mestre, não é só um líder moral. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que veio, morreu e ressuscitou, e nós o vimos. E a Bíblia aqui é a prova disso. E os discípulos, por causa de terem visto o Senhor, eles falaram: nós não podemos ficar quietos, nós não podemos obedecer o que os líderes judaicos estão pedindo. Os líderes judaicos falaram para os discípulos: fiquem quietos, não falem nesse nome, porque vocês estão espalhando mentiras. E a resposta dos discípulos, aqueles que andaram com Jesus, com o Senhor: cabe mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós sabemos o que nós vimos. Eles viram Jesus ressuscitado e andaram com ele por 40 dias. Ainda ao longo da Bíblia, principalmente nos evangelhos, a gente vai ver Jesus sendo violentado, os apóstolos também sendo violentados. Lá em Atos 5 fala que eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles tinham acabado de ser açoitados. Chicotada, soco, cuspe, né? E ficaram felizes, porque eles falaram: assim fizeram com o nosso Salvador. Nós não estamos fazendo isso para a nossa glória. Nós precisamos falar a verdade. Lá em Mateus 26, fala um pouquinho dessa violência de Jesus, e a gente já vai para o segundo ponto. Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo ou o Filho de Deus, diga-nos. Jesus responde: tu mesmo disseste. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. E aí o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte. Responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? A gente ainda vai ver Jesus sendo açoitado por Pilatos antes da crucificação, recebendo uma coroa de espinhos. Isso está em João 19 também. E colocaram uma placa na cruz, né, dizendo: Rei dos Judeus. Próxima imagem, por favor. Na próxima imagem vamos avaliar um pouquinho mais da crucificação, da morte e do sepultamento de Jesus. As passagens que nós avaliamos, que vamos avaliar, são essas. Após Jesus ser desprezado, ser fisicamente violentado, ele vai para a crucificação. Mateus 27:33 fala: chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Lá em Mateus 27 vai falar da morte de Jesus. Jesus então foi crucificado e durante pouco tempo ele agoniza, ele conversa com Deus e nessa passagem mostra isso. Houve trevas sobre toda a terra, Mateus 27:45. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e vendeu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Até aí. Jesus entregou a sua vida. Ninguém tirou.
a vida dele, ele se entregou. Aqui nós vemos Jesus de fato morrendo de uma maneira assombrosa. Algum outro ser humano causou um eclipse quando morreu? Jesus provavelmente causou espanto, e até o outro ladrão da cruz deve ter se arrependido por causa disso. Porque quando o sapato aperta, o que a gente faz? A gente clama a Jesus, clama tudo quanto é santo, né? Não deveria ser. Deveríamos clamar a Trindade, nosso Deus, né? Mas é uma brincadeira que a gente faz, mas a gente brinca com quem não acredita em Deus, né? Ateu. Ateu até que aconteça alguma coisa. Mas, de fato, aqui o ladrão se arrependeu porque viu as coisas acontecendo. E Jesus aqui nos mostra que entregou a sua vida e nos mostra o lado humano de Jesus. O lado humano de Jesus aqui aflora de que forma? Meu Deus, por que me abandonaste? Um fato interessante. Essa passagem é uma das poucas onde Jesus chama o Pai de Deus e não chama ele de Pai. Jesus costumava dizer, meu Pai, o Pai está fazendo. Ele se referia a ele sempre, né, nessa relação familiar, na Santa Trindade. Mas aqui ele fala, Deus, né, que está pegando? Você me abandonou mesmo? A dor dele aqui é a pior dor que qualquer pessoa poderia experimentar, que é a dor da separação de Deus. O Jesus, homem aqui, estava clamando. O que aconteceu com a nossa unidade eterna? Jesus estava unido ao Pai e ao Espírito Santo eternamente. Mas na morte dele na cruz, ele experimenta a sensação de estar distante de Deus, de ser desprezado por Deus. Sim, irmãos, aqui Jesus está sendo desprezado pelo próprio Pai, por nossa culpa. Porque aqui ele estava dizendo, eu tomo sobre mim a ira de Deus contra os pecadores. E eu me torno pecador nessa cruz. Jesus se tornou pecador naquela cruz e assumiu ali a ira de Deus contra o pecador. Por isso dizemos que ele tomou sobre si as nossas dores. E a ira de Deus contra todos os pecadores foi quebrada, foi derramada em Jesus ali. A cruz não é tudo, né? O sofrimento de Jesus foi, ao longo da vida, ele foi diluindo esse sofrimento. Cara, eu não acredito que eu vou ter que morrer por esse capanga. Eu não acredito que eu vou ter que morrer por essa pessoa. Pessoas que desprezaram, que traíram. Tem pessoas por quem você morreria, eu acredito. Mas tem muitos por quem você não quer dar uma palha. E é fácil, vamos dizer, você ser desprezado por quem você não conhece é uma coisa. No trânsito você leva uma fechada, o que acontece? Ah, Deus te abençoe, né? Geralmente a gente fala, Deus te abençoe. Você não conhece a pessoa, você não se importa. Agora, se é alguém querido, né? Se a sua esposa te despreza, ou se o seu pai te despreza, você fala, que estranho, não era para acontecer isso. É sangue do meu sangue, é minha família. E Jesus foi traído pelos seus. Jesus foi traído pelo próprio povo dele. Né? Os governantes desprezaram ele, os judeus desprezaram ele, até os amigos próximos. Pedro, eu não sei quem é esse cara, eu não sei quem é esse cara. Não me perguntem. Pedro morrendo de medo de ser morto, crucificado junto. A aplicação é esse ponto, já vamos rapidinho para os outros dois. Tendo em vista tudo que Jesus passou, como nós vamos viver na presença dele? Tendo em vista tudo que Jesus passou, nós devemos nos esforçar por viver uma vida agradável a ele. Como Coríntios 6,19 fala, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Essa é uma notícia interessante. Vocês não são de vocês mesmos. E o versículo 20 conclui, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Isso é desafiador para o nosso pensamento ocidental. Vocês não são de vocês mesmos. É isso que a palavra de Deus diz.
que transcende ocidental, oriental. A palavra de Deus é eterna. E ela reflete Deus, ela reflete a mente de Deus. E a mente de Deus é: vocês foram comprados por alto preço. Por isso, vivam, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vivem uma vida santa para a glória dele, tendo em vista tudo o que ele passou. O ponto 2 é desceu ao Hades, rapidamente. Vai mostrar, é só um ponto que eu vou fazer aqui. Tem um estudo completo na internet, eu posso mandar para vocês. Nessa arte aí, já que tá virando aula de arte aqui também, né? Não, brincadeira. Esse quadro aí tá em Istambul, numa igreja ali do Santo Salvador, na Turquia, e mostra a descida ao Hades do ano 1300, essa imagem, bem interessante, né? E aí vai mostrar Jesus descendo ao Hades. Bom, eu tenho algumas notícias para te dar. Vamos para a próxima imagem. A primeira é essa, que a igreja histórica usa esse versículo aí de Efésios 4:9 para justificar a descida ao Hades. No entanto, foi observado, né, ao longo da Reforma Protestante, que esse versículo não significa que Jesus desceu ao Hades. O Hades significa inferno, tá? Aí vamos ler só esse versículo para já arrematar esse ponto. Peraí. Efésios 4:9. Diz assim: que significa ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Essa é a expressão, profundezas da terra, falando de Jesus. Mas essa expressão, profundezas da terra, significa morte. Foi o que João Calvino concluiu, né, um dos grandes professores da igreja. Por isso, esses pontos que eu fiz. Essa expressão não é encontrada nas Escrituras. Então, em nenhum outro lugar da Bíblia nós vemos o que aconteceu com Jesus depois da crucificação. Lembra da Páscoa, mais ou menos? Na Páscoa acontece a crucificação na sexta-feira. Aí no domingo ele ressuscita, certo? Mas o que aconteceu nesse intervalo? Para onde Jesus foi? O que fizeram com o nosso Salvador? Já vamos ver. Já tem a resposta aí, né? Jesus... Cadê Jesus? Não encontrar nas Escrituras. Tá. Não está, eu quero falar uma coisa, mas não sei onde que está. Não estava no credo. Essa expressão, gente, desceu ao Hades, não estava nas primeiras formulações do credo apostólico. Ok? Então ela apareceu depois e não se sabe por quê. Antes não tinha ela. Então, de repente, adicionaram ela e tiraram foi morto, sepultado. E aí depois colocaram todas, foi morto, sepultado, desceu ao Hades. Aí o pessoal, o que está pegando? Então a ideia é que a igreja histórica, por causa da influência grega, né, que acredita num lugar neutro, onde as pessoas morrem, isso aqui é mitologia, tá? Não é Bíblia. Eles acreditavam nisso, e aí a igreja pegou e comprou a ideia. Interpretou completamente errado, porque pegou um versículo e fez uma verdade. Tá? Mas por que a gente não tirou do credo apostólico, que ficou finalizado, vamos dizer, no ano 1000? A gente não tirou porque a gente considera que isso significa só morte. Jesus passou pelo sofrimento que a gente acabou de falar. Então desceu ao Hades, desceu à morte. Experimentou uma situação ruim. A pior situação do mundo, melhor dizendo. E a pergunta para terminar. Por que Jesus, esse ponto, por que Jesus... Café. Por que Jesus... Está falhando a sinapse aqui, o tico e teco não está cooperando. Por que Jesus... Por que não se vê relato do que aconteceu com Jesus? Quando Jesus fala com aquele ladrão na cruz, que acusou ele, Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo onde? No paraíso, hoje mesmo. Então, nesse gap, Jesus já foi para o Pai. Nesse gap, Jesus já foi de volta para o céu. Tá? E aí ele volta com o corpo glorificado, ou corpo espiritual, no domingo, e arrebenta tudo, né? E deixa todo mundo boquiaberto. Mas é isso que a Bíblia fala... Em Lucas 23 fala assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, os estudiosos falam que Jesus entregou o espírito para o Pai e foi ao Pai, assim que ele morreu. Só curiosidade bíblica, tá? Slide 3, ressuscitou o terceiro dia e assim a gente vai concluir, tá? Aqui a gente vai ter mais uma aula de arte. Não, brincadeira. É só uma imagem que tem lá no Vaticano que mostra a ressurreição de Cristo, ok?
é o Cristo com o corpo glorificado, ressuscitado. Lá em João 11:25 vai dizer o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que essa frase de Jesus, o que essa expressão de Jesus nos provoca em nós? Ela nos dá esperança. Na verdade, Jesus, melhor dizendo, é a própria esperança. Porque ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe de uma coisa? O cristianismo oferece uma reflexão sobre a vida que nenhuma religião oferece. Porque ele nos dá uma esperança que começa agora. É legal. A vida com Deus agora já é boa, tá? É para ser. Se você seguir o Deus da Bíblia. Mas a melhor parte fica para a eternidade. Quando nós vamos ver Ele face a face. Quando nós vamos ouvir Ele como você está me ouvindo agora. Quando você puder tocar nas feridas dele, nas cicatrizes. Quando você puder aprender com o próprio professor, né? Hoje nós já temos acesso ao Espírito dele, mas nós vamos poder acessar riquezas maiores, a glórias maiores, assim como a palavra do Senhor diz. A ressurreição, portanto, nos traz esperança. Você não precisa temer a morte. Essa frase é estranha, né? Também para o ocidental, né? Para a nossa cultura. Você não precisa temer a morte, não mesmo. Você não precisa temer os vírus que podem vir, você não precisa temer. Claro, você precisa ser cuidadoso, você precisa ser prudente, né? E agora, o que a mensagem aqui de Jesus diz, quando ele fala que a ressurreição, ele fala: eu morri e ressuscitei, portanto, vocês também vão ressuscitar. Isso traz um conforto? Sim, isso traz um consolo. Ele está dizendo: a vida não é só esses 70, 100, 120 anos que vocês vão viver nessa terra. Alguns falaram: não sei, cara, não sei, eu estou comendo muita bolacha, não sei se eu vou sobreviver 120. Mas a ideia é que cuide do templo, tá? Tente viver bastante nessa terra, mas saiba que o jogo não acaba aqui. Isso nos consola também por aqueles que nós perdemos, né? É muito triste perder pessoas queridas, é péssimo, né? Quem convive aí, eu trabalho no ambiente de saúde, convivo com morte quase diariamente no trabalho. E é triste você ver a pessoa desesperada, né? Quando perde o outro, sai um pedaço da gente, porque sai história junto, sai memória junto, né? Você fala: cara, não acredito que nunca mais, né, nessa terra eu vou ver essa pessoa. Mas Jesus, através da morte dele, nos consola dizendo: o remédio vai chegar, né? O remédio já está disponível, né? Mas nós vamos receber esse remédio no grande dia que ele retornar, e ele vai ressuscitar aqueles que morreram, né? E aqueles que estarão vivos na segunda volta de Jesus, eles vão receber corpos novos, corpos glorificados. Isso é só escatologia, mas a gente vai falar mais para frente disso. E o último ponto é a mensagem de Jesus, que quando ele fala: eu sou a ressurreição, é uma mensagem também de perseverança. Esse mundo não vai ser perfeito. Vinhedo não vai ser perfeito, por mais que seja uma cidade maravilhosa, né? São Paulo não vai ser perfeito, Brasil não vai ser perfeito, nem Estados Unidos vai ser perfeito, se tu quer saber. E nem a Alemanha vai ser perfeita, se tu quer saber. Porque perfeito somente será o reino de Deus, onde ele governa plenamente. E o que a palavra dele diz para nós é: o reino de Deus já é chegado, mas não em sua totalidade. Um dia isso vai acontecer. E quando isso acontecer, aí teremos sim um governo perfeito, um lugar perfeito, onde não tem morte, onde não tem dor, onde não tem enfermidade, onde não tem violência. Quantos desejam por esse reino? Né? E nós já temos acesso ao começo, ao princípio desse reino, através do nosso rei. A igreja de Atos, então, entendeu porque viu. E escreveu: rapaz, nós vimos Cristo crucificado, andamos com ele por 40 dias. As escrituras falam que aproximadamente 500 pessoas viram Jesus ressurreto. 500 pessoas. Então a maior evidência que nós temos da nossa fé não é só uma percepção: eu senti a presença de Deus. Isso significa, né, que Deus é verdadeiro? Também, é legal sentir a presença de Deus. Mas mais do que isso, nós temos a evidência da palavra dele, que é eterna. Essa palavra de Deus não falha.
E ela foi escrita por pessoas que foram testemunhas oculares. Deus é real. Tudo que ele falou se cumpriu e tudo que ele falou vai se cumprir. Amém? E a igreja de Atos agora, então, só lembrando daquela imagem do mundo, assim como Jesus cumpriu perfeitamente a sua obra, agora ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós continuamos agora, então, a obra de Cristo, avisando ao mundo, falando: olha, o que ele fez é verdadeiro, o que ele fez foi por você. Vamos discipular, evangelizar, mas vamos discipular também no ambiente de casa. Pais, discipulem suas famílias, né? Pais, mães, discipulem seus filhos. Insistam, persistam na fé cristã. As coisas desse mundo não vão ser perfeitas, as coisas não vão ser fáceis, não vamos ter plena justiça nesse mundo. Contente-se com isso, infelizmente, né? Vamos lutar pela justiça, mas se ela não acontecer, não tem problema. Porque Jesus perseverou mesmo diante da injustiça. E ele se alegrou com o seu sacrifício, assim como Isaías fala, ele se alegrou, ele valeu a pena tudo que ele fez. E é um jargão, mas vamos terminar assim: vai valer a pena viver uma vida para Deus, uma vida de devoção ao Senhor. E a igreja de Atos então persistiu na oração, buscando o poder do Espírito Santo e finalmente anunciando a palavra com coragem. E foi essa a última frase que eu deixei, está em Atos 4. Eles perseveravam na oração, perseveravam buscando o Espírito Santo e perseveravam anunciando a palavra. Quantos desejam seguir esse Deus que morreu e ressuscitou e deu tudo por nós? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Pai, nós oramos nesse momento. Nós nos lembramos do que o Senhor fez por nós, nos lembramos que o Senhor enfrentou autoridades, nos lembramos que o Senhor foi crucificado, foi morto, sepultado, mas o Senhor ressuscitou. Nós te louvamos, Deus, pela sua misericórdia estendida em nossa direção. Nós te louvamos pelo teu amor por nós, mesmo quando não mereceríamos. Nesse momento nós queremos pedir a tua graça, queremos pedir o teu perdão, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Purifica-nos, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por vivermos vidas independentes de ti, por tomarmos decisões sem consultar o teu coração, a tua palavra. Nós nos lembramos nessa manhã que fomos comprados com alto preço, com preço de sangue. Por isso, Jesus, nos ajuda a vivermos vidas que glorificam ao Senhor, e nos ajuda também a continuar a tua obra agora, que é anunciar ao mundo, que é falar com coragem sobre o amor de Deus, sobre o que Jesus fez por nós. Senhor, que a gente faça isso por amor e com alegria, não apenas com medo, não apenas com temor, como se fosse uma coisa obrigada, uma coisa chata. Não, Deus, faz de nós testemunhas verdadeiras. Nos permita, Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, experimentar as riquezas desse reino vindouro, que já estão acessíveis a nós através do Senhor, através do Espírito Santo, através do teu poder e através da tua palavra. Oramos para que a nossa comunidade, as pessoas que estão participando dessa série, possam crescer no conhecimento de Deus, que as pessoas cresçam no conhecimento do Senhor, que elas possam se comprometer ainda mais com Jesus, que seja uma nova estação na vida de cada um, que chegou o momento do basta, Senhor, de vivermos vidas centradas em nós mesmos, egoístas, que seja o momento de vivermos vidas para Deus e para amar e para servir os nossos próximos. Desperta as famílias, desperta os pais, as mães, Senhor, para discipular, desperta, Senhor, os jovens, para evangelizarem, falarem do teu amor, para sermos luz. Nos desperta, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício lembrado nessa manhã. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção. Amém. Amém. Podem se assentar. Só tem mais algum anúncio? Su? A Su tá aí? Está ocupada. Bom, a gente só tem um anúncio, na verdade. A gente faz sala de oração online. Se você quiser participar, na quinta a gente vai mandar o link. Pega o grupo com o Pedrinho ou deixa o seu celular com ele ou manda direct no Instagram, Igreja Amplitude, tá bom? Agradeço aqueles que estão acompanhando online, aqueles que vieram, bem-vindos. Que Deus abençoe vocês tenham uma ótima semana.
Que mais? A campanha a gente fala depois, né? O Diogo não está aqui também. A gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem também no Instagram da igreja. Vamos fazer a oração final. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Tenha uma ótima semana. Cumprimente seus amigos aí, seus irmãos. Você quer falar alguma coisa? Não? Deus abençoe então, gente. Até semana que vem.